Padre, para vocês, religiosos, o grande legado, qual que é? Positivo e negativo, de repente? Eu imagino que o grande legado do Papa Francisco foi um de colocar na superfície da mente cristã e do coração dos cristãos um ponto fulcral que é a dignidade humana a partir da dignidade que Deus mesmo deu para eles. Toda a reforma que o Papa Francisco foi fazendo no Vaticano teve uma ideia, né? Servir a igreja, servir aos fiéis, servir ao mundo. Todas as viagens, as encíclicas que ele foi escrevendo, todas as mensagens que ele foi fazendo, foi pronunciando, tudo aquilo era para relembrar, né, de uma forma muito concreta, que Deus ama a todos, que Deus quer a todos, que Deus morreu por todos e que Deus quer que todos se salvem. Né? Eu penso que essa é uma ideia muito concreta do Papa Francisco, né, que não vem de uma ideia humanística simplesmente, mas que é porque Deus me ama, porque Deus ama a todos, porque Deus quer que todos se salvem. Agora, por que com tamanho mensagem, né, força dessa mensagem toda, ele enfrentou ao longo dos 12 anos muitas resistências internas e ainda enfrenta, e a gente vai assistir nessa sucessão toda isso aflorar mais fortemente? Olha, isso também parte de uma ideia que ele mesmo gostava muito de aplicar, né, que no fundo ele gostava das discussões. Né? Ele não se via também nem como um doutrinador ou como um imperador que colocava a sua vontade sobre a igreja e ela tinha que ser feita. Ele mesmo suscitava essas discussões, ele mesmo esperava que as pessoas, de alguma forma, confrontassem para que, assim, no discernimento junto dos irmãos que não concordavam com ele, se pudesse descobrir a vontade de Deus. Né? Então, ele não se colocava como dono da verdade, ele era um servidor da verdade. Ô, Lorival, você escreveu mais cedo no nosso site da CNN que o legado do Francisco talvez seja um mix ali entre doutrina e tolerância, e que ele conseguiu surfar nesses 12 anos neste equilíbrio, né? Meio que por aí. Ele buscou conciliar o que, em grande medida, é inconciliável, né? Que são dogmas de 2000 anos atrás, e, aliás, dogmas que sofreram uma curadoria feroz nos primeiros séculos da Igreja Católica, com a canonização de alguns textos e o sepultamento de outros textos, né? Houve uma seleção ali por parte da cúpula daquela igreja que se formava nos primeiros séculos, em que justamente a importância da mulher foi colocada de lado, né, e se erigiu uma igreja profundamente patriarcal. E isso é bastante contraditório com os valores de hoje, ou pelo menos de uma grande parte da humanidade. Existem pessoas que celebram esse conservadorismo, mas outras, e talvez uma parcela significativa da humanidade não se sinta compatível com isso. Mas ele procurou essa conciliação por meio da mensagem original de Jesus Cristo, que diz respeito ao amor, à tolerância, né? E com uma frase muito poderosa dele, muito simples, na verdade, que é: quem sou eu para julgar? Né? E ele cresceu com essa ideia de que só Deus pode julgar, e que, por exemplo, Hitler, que marcou muito a infância dele, porque ele cresceu durante a Segunda Guerra Mundial e conviveu com judeus, e os próprios pais dele estavam muito indignados com as atrocidades do nazismo, tinha querido que a heresia de Hitler foi querer estar no lugar de Deus, né? Decidir o destino das pessoas, julgar as pessoas. Então ele cresceu muito com esse valor de tolerância, nesse sentido de que somos todos humanos e não cabe a nós julgar e ditar como é que as outras pessoas devem viver. Então foi numa pergunta no voo dele de volta da visita ao Brasil em 2013 que perguntaram sobre padres homossexuais, e ele respondeu: se a pessoa ama a Deus, né, se ela tem fé, quem sou eu para julgar? E a partir daí eu acho que isso foi uma fórmula que ele passou a usar para trazer um maior acolhimento, uma maior tolerância e uma menor rigidez à Igreja Católica. O Américo, eu queria jogar para ti um olhar talvez um pouco mais político do Papa,
O Papa sempre disse, né? Ele já disse, tem declarações dele dizendo que não era comunista, que defender pobres não é ser de esquerda. Mas a imagem dele que ficou construída, talvez, até em muitos setores da sociedade brasileira e da sociedade mundial, é de um Papa progressista, reformador, um Papa de esquerda. Você compartilha dessa percepção? Caio, definitivamente o Papa Francisco não era comunista e talvez não fosse esquerdista também. A visão dele certamente era da necessidade de uma reforma da igreja. E ele conseguiu fazer parte dessa reforma, inclusive um grande debate agora no conclave vai ser com a escolha de um novo Papa, que fim terão essas reformas, se elas vão ser aceleradas, se elas vão ser consolidadas ou se elas vão ser eventualmente revertidas. O Papa definitivamente era mais progressista do que conservador, mas acho que seria demais classificá-lo como um esquerdista, por exemplo. O Papa fez reformas importantes, Caio, e a gente tem que dividir essas reformas em algumas partes. Em primeiro lugar, ele entendeu, como Lorival vinha descrevendo, inclusive, que era necessário que a igreja se adaptasse aos novos tempos, que a igreja precisava entender melhor esse novo mundo e se posicionar nesse mundo. Para isso, ela precisaria se abrir para a sociedade. Então, ele deu uma ênfase muito grande aí no posicionamento da igreja. E aí é que vem essa percepção de ser um Papa mais progressista, porque ele fez uma opção da igreja pelos pobres e para os pobres. Ele sempre defendeu a necessidade de se olhar para os menos favorecidos, da igreja apoiar essa parte da sociedade, e ele foi muito crítico a governantes que não davam, na opinião dele, a atenção necessária a essa parte da sociedade. Ele foi muito crítico também do capitalismo sem controle, que levou e vem levando a um aumento muito grande da desigualdade, uma outra grande preocupação do Papa. E ele, obviamente, também defendeu aí a luta contra o aquecimento global, a defesa do meio ambiente como um ponto muito importante. Por fim, ele ainda defendeu, em relação ao posicionamento da igreja com relação à sociedade, o fim dos conflitos. Ele fez apelos muito fortes para cessar fogo na Ucrânia, no Sudão, na faixa de Gaza. Ontem mesmo, no domingo, ele aqui na Praça de São Pedro, aqui na Basílica, ele acabou fazendo o seu último apelo, que foi um apelo pelo cessar-fogo em Gaza. E além disso, Caio, só para complementar, ele também fez reformas importantes, como você mesmo lembrou no começo do programa, dentro da igreja, fazendo investigações mais fortes com relação à corrupção, fazendo investigações com relação a abusos sexuais ou alegações de abusos sexuais, nomeando freiras, mulheres, pela primeira vez para postos importantes aqui na Cúria Romana. Então ele fez uma transformação interna também na igreja muito importante, tentando adaptar essa instituição milenar a esses tempos modernos. A grande questão agora, Caio, é com relação ao conclave, para onde a igreja vai, se essa reforma vai ser consolidada ou até aprofundada. A gente vai tratar disso do conclave daqui a pouco. Antes, só explorar um pouco mais esse legado, Padre Bruno, na sua trajetória como religioso, na ponta, eu digo na ponta, vocês religiosos, essa transformação, essas reformas chegam? Você sente que a igreja de 2025 é diferente da igreja de 2013? Se sim, por quê? E se não, por quê? Não, claro que chega, claro que chega. E não só de 2025 e de 2013, mas de 2025, de 1500, de 2025, 1200, 2025, ano 33. A igreja sempre está em reforma, né? A igreja, ela é uma instituição que se adapta aos tempos, não a sua mensagem. A sua mensagem e o núcleo central da igreja é sempre o mesmo, né? A revelação que Jesus Cristo fez à humanidade, que entregou a igreja para que depositasse e guardasse e custodiasse até o fim dos tempos. Mas essa verdade é apresentada de diversos modos. Ela é apresentada de uma forma ou outra, dependendo da situação. Sempre a mesma verdade.
sempre o mesmo centro, que é o amor de Deus, a redenção que Deus fez por nós, aquele mistério da Páscoa que acabamos de celebrar e ainda estamos celebrando. O núcleo é o mesmo. E a igreja sempre adapta para chegar da melhor forma possível às pessoas, até porque o mundo se adapta, as pessoas mudam e a igreja vai atrás. Mas o que no seu trabalho vocês sentem de diferença de 13 para 25? O que teve o dedo do Papa Francisco no trabalho de vocês? Olha, quando eu fui ordenado padre, 8 anos atrás, foi justamente na época em que ele convocou o Jubileu da Misericórdia, né, que a igreja sempre viveu da misericórdia, sempre promoveu obras de misericórdia, mas aquele foi um grande chamado, por exemplo, né, de falar, olha, vivam realmente essa misericórdia. E imagino que na minha situação, nas paróquias em que eu passei, e em todas as outras que eu tive conhecimento, né, houve um grande boom assim dessas obras de misericórdia corporal, né, de assistência aos mais pobres, de ajuda aos mais debilitados, mas também aquela misericórdia espiritual que é muito mais necessária, né, de socorrer os pecadores, de dar ensino àqueles que são ignorantes. Acho que aquilo foi, por exemplo, um grande boom que marcou o início do meu ministério sacerdotal e que marcou de muitas pessoas, né. Outros legados que a gente pode dizer, né, reformas por exemplo, a reforma contra os abusos, né, que já vinha sendo feita já desde o pontificado do Bento XVI e que com o Francisco também teve um aprimoramento das leis e teve um maior cuidado em aplicar essas mesmas leis e maior cuidado em formar os padres e os religiosos e aqueles que têm um cargo de chefia, direção, pastoreio na igreja para, enfim, não só, obviamente, isso é óbvio, né, não abusar, seja de forma física, seja de forma moral, mas também de proteger, né, de criar ambientes seguros para que todos possam viver a fé de uma forma muito viva e muito pura. Né? Sim. O Lorival, eu queria colocar um outro aspecto, obviamente não esse muito interno, né, padre, de quem vive a atividade de vocês, mas colocar do ponto de vista geopolítico, o Américo já mencionou ali alguns pontos, mas especificamente nesses 12 anos, uma aproximação com a China, pelo menos é o que me chama muita atenção, né? E também as questões envolvendo o Oriente Médio, né? Que ele também se dedicou bastante. Do ponto de vista de diplomacia papal, né? Não sei se essa é a expressão correta, né? Qual que é? O que ele deixa, assim? E o que pode vir alinhado? Sim, havia um conflito, né, com a China com relação a como eram escolhidos, né, os bispos, e houve ali um acordo, que é um acordo cujo conteúdo não foi totalmente revelado, mas que permitiu que o regime chinês, que tem lá um órgão lá dedicado a isso, fizesse uma primeira triagem, né, das autoridades da igreja, e aí a igreja, o Vaticano, então, faria essa ratificação desses nomes. Então, isso realmente permitiu uma distensão entre a igreja e a China. E com relação ao Oriente Médio, ele esteve em Jerusalém, né, e fez uma manifestação muito sincera, né, com relação ao nazismo, né, um protesto muito veemente, muito que vinha muito de dentro, né, porque de fato o nazismo foi uma coisa que marcou bastante o Papa, e com isso acredito que procurou também construir as credenciais necessárias para poder também criticar os abusos cometidos por Israel contra os palestinos. Então essas foram as duas grandes ações, né, nesses dois campos que você me perguntou.